Agora, o que nós estamos observando, estamos mais preocupados na questão material, mas não na questão espiritual. Estamos mais preocupados em se envolver na questão, mas não estamos preocupados em ajudar. Estamos preocupados só com o nosso, mas não em espalhar a questão do Evangelho. Poderíamos estar fazendo outra coisa. Estamos aqui espalhando o Evangelho. Poderíamos estar fazendo outras coisas, andando errado, fazendo coisas erradas. Então, o Evangelho só salva aquele que quer enxergar. Não é verdade? Aquele que quer enxergar e aquele que quer ser salvo. Não adianta você chegar para um morador de rua, aquele que fuma, que bebe, que está nessa vida há muito tempo, e querer espalhar o Evangelho para ele, sendo que às vezes o valor dele não é esse, e ele não vai aceitar. Você pode até convidar, mas talvez ele possa recusar. Então, nós temos que sim, que tentar trazer almas para ajudar. Mas uma coisa, a gente tem que prestar atenção que nem todos têm o nosso valor. Nem todos compreendem a questão da lição. Então nós ficamos aqui imaginando, ficamos aqui pensando, puxa vida, a minha vida está tão difícil, os problemas estão tão difíceis, mas e agora? Quanto mais a gente fica pensando, está difícil, estou assim chateado com as coisas e não estou aceitando essa questão. Não é questão de aceitar ou não, a questão é da gente estar em oração, aproveitar esse momento que estamos para fazer leituras edificantes do Evangelho, para fazer o bem para aquele que necessita e procurar fazer o nosso máximo para buscar recursos para que a gente possa sobreviver de uma forma honesta e digna. E tem muitos, a gente observa, e quando observa, a gente observa até mesmo aquilo que o outro está fazendo de errado. A gente começa a sair julgando e começa a fazer fofoca e começa a perceber, olha o que ela fez, aquela pessoa, e começa a se sentir mais do que a pessoa porque tem mais esclarecimento. Tem pessoas que começam, que são assim, e que nós não temos que ser assim, nós temos que mudar o nosso coração. E nós temos que espalhar o Evangelho. Espalhar o Evangelho é você dar a sua palavra, dar a palavra do Evangelho, ajudando milhares de pessoas que necessitam do seu Evangelho, que necessitam da palavra para se equilibrarem. Não existe questão de eu estou certo e você está errado. Existe que em ambos os casos temos dois lados e nós temos que praticar a indulgência. Quando nós vemos um amigo fazendo fofoca da vida do outro, nós temos que ser assim, que aliviar a questão. Aquilo lá está sendo uma questão que é contra a indulgência. Quer dizer que nós estamos vendo que o nosso amigo está fazendo uma coisa errada, mas que a gente não pode sair falando. Ele está fazendo fofoca para a gente a respeito da vida do outro. E então, se a gente sair falando, a gente também está praticando contra aquilo que diz
no Evangelho, nós estamos praticando o quê? Nós estamos deixando de praticar indulgência, que é não observar o que o outro está fazendo, ou o que o outro está falando, é deixar o outro lá, e se está fazendo fofoca, a gente tem no mínimo que responder amenizando uma fofoca. Amenizando, como que se ameniza? Bom, mas talvez ele tenha ganhado, ele esteja trabalhando e esteja ganhando melhor, talvez ele esteja num cargo melhor, e ele comprou aquele carro lá, aquele carrão suado, aquela casa suada, porque ele está trabalhando, está ganhando honestamente, então a gente pode sim amenizar uma fofoca. Ou quando a gente tem a oportunidade, a gente pode sair à francesa, porque as fofocas, elas destroem as amizades verdadeiras. Elas destroem a questão das amizades, destroem os relacionamentos. Isso não é legal. O que nós podemos dizer é que nós, como conhecedores do Evangelho, nós temos que ser indulgentes na questão da fofoca. Mas se a gente não tem como escapar que um amigo está fazendo uma fofoca da vida do outro, então nós temos que, como eu já disse, a gente pode amenizar a fofoca, a gente pode aliviar, a gente pode ser mais assim, mais consciente de praticar o Evangelho, né? Agora, olha só quantas vezes nós estamos observando que nós não estamos conseguindo praticar o Evangelho. E, nossa, quando nós, amigos, estamos andando ante o Evangelho, ficamos nervosos, irritados, queremos brigar com o outro. Nós, pela nossa própria atitude, além da gente estar praticando o anti-evangelho, além da gente estar nervoso pela questão que o outro, por exemplo, fez uma fofoca, ele não foi indulgente, mas a gente conhece o Evangelho e a gente não deve ficar nervoso com o outro, deve perdoar ele. Mas quando o nosso sangue sobe, pela questão daquela fofoca, pela questão daquilo que ele está falando para a gente, daí a gente também entra na sintonia. E o que acontece? Na sintonia que ele se encontra, o que acontece? Daí a gente já perdeu o controle. A gente já perdeu o controle e a gente se transformou de um homem bom, de um homem exemplar, de um homem caridoso, de um homem, assim, conhecedor do Evangelho, num demônio que quer falar as mesmas palavras que ele está falando para você, que ele está agredindo, ou falar algo que ele merece. Então, a gente se transforma num ser bonzinho quando pisam no nosso calo. A gente se transforma de um ser bonzinho para um ser malvado, um demônio. Na questão de demônio, no grego, daimon não significa a questão de demônio. Daimon significa gênio, inteligência. Então, no grego, demônio significa gênio, inteligência. Olha só como de uma língua para outra a tradução muda, meus queridos. Olha só. Mas isso que nós estamos observando no outro, talvez a gente possa ter na gente, e talvez a gente faça com outras pessoas, não cumpra isso que nós estamos falando, tipo, não cumpra o quê? Que não pratica a indulgência para aqueles, né? Com aqueles
que nós estamos vendo que estão fazendo coisa errada. Talvez a gente não seja indulgente,